Oi, Danilo. Olá, boa tarde. O pessoal tá ouvindo todo mundo bem? Eu tô te ouvindo bem, Danilo. Tá bem bacana. Estou te escutando bem também. Show de bola. Então vamos lá. Eu comecei me apresentando, né? Acho que o Danilo também estava acompanhando aí. Agora eu vou fazer uma breve apresentação do Danilo. Então, o Danilo ele é responsável pelo nosso time de CS aqui. Então, o pessoal que garante aí esse relacionamento, esse sucesso do cliente, onboarding, suporte, um pouquinho de tudo, né, Danilo? E é muito importante falar que o Danilo já foi cliente tio também. Então, ele virou lá da moeda, ele gostou tanto, né, Danilo, que ele veio pro outro lado da força. A gente brinca, né? O Danilo também é um profissional com muita experiência, ele tem mais de 10 anos na área de RH e DP e ele é especialista realmente em implantação de sistema de RH, tá? Danilo, hoje a gente está com uma temática muito bacana, né? Que você que cuida aí dos nossos clientes com o time de CS e suporte. Como é que realmente, como é que isso pode impactar nessa experiência? Eu comecei falando um pouquinho. Opa, que caiu o celular. Estou de volta. Acontece, quem só faz ao vivo. Dessa experiência do colaborador, como reflete para um processo como controle de ponto, né? Que o colaborador em si, ele sente muito isso, né? E ele passa muito para o RH em si. Então, o Danilo vai trazer muito sobre isso hoje, tá, gente? A gente vai começar com uma temática aqui, que eu acho que é o principal que mostra para o colaborador um diferencial, ou seja, cria uma experiência positiva, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, iniciando a nossa live aqui, sobre a autonomia do colaborador. Aqui a gente pontuou alguns tópicos, né, Danilo, que seriam bacana da gente trazer para vocês entenderem um pouquinho, tá? Antes do Danilo começar, eu vou falar um pouquinho da Tio brevemente, daí a gente vai para o conteúdo. Para quem está acompanhando a nossa live, que ainda não conhece a Tio, nós somos um sistema de controle de ponto, tá? Nós já estamos há 10 anos no mercado, então a gente tem muito know-how. E qual que é o nosso principal objetivo? Descomplicar a vida do RH e do DP. Então a gente vive para isso, né, Danilo? Descomplicar. E a gente teve uma novidade muito bacana nessa semana, que é a V2 no nosso sistema, né? A V2 Beta. Então tem muita novidade surgindo e no final a gente vai dar um spoilerzinho sobre isso também. Agora eu vou passar a palavra para o Danilo. Danilo, o que a gente pode falar sobre a autonomia do colaborador quando a gente fala do sistema da TU? Legal. É uma boa pergunta e eu tive o prazer de ter o olhar 360 graus, né? Tanto na visão colaborador, registrando o ponto, né? Fazendo meu controle de jornada ali. Foi quando eu comecei uma das primeiras experiências com a TU. E outros sistemas também, né? De controle de ponto. Já tive na visão de RH, que quem trata o sistema de ponto em si, né, e quem acompanha ali diariamente tudo que está acontecendo. E agora, estou do lado de quem oferece uma solução, né, de quem busca proporcionar uma experiência legal, tanto para quem é o RH e está tratando, quanto para o colaborador. E completar esse ciclo, né, de uma forma geral, me trouxe uma visão técnica, né, e bem criteriosa em relação a esses processos, né? Esse primeiro tópico que você comentou, que é a autonomia do colaborador, e não é puxando o peixe para o nosso lado, né? Mas ainda hoje eu vejo aqueles sistemas, né? Algumas empresas que utilizam para registro de ponto, colocar o dedo no reloginho, aí tem que deixar um balde de lixo ali embaixo, porque ninguém pega aquele papelzinho, né? Às vezes coloca o dedo, não vai. Ainda mais eu que vim, né, de uma empresa que é da área da saúde, muitas vezes por usar muito tempo luva, né? Já tratei muito colaborador operacional também, que às vezes tem uma tarefa que manuseia muito algum equipamento por muito tempo, né? E aí, na hora de registrar o ponto, ou tem que dar aquele passo atrás, né? Digitar um código, né? Ou tem que ficar colocando dedo, limpa dedo, limpa leitor, né? Que isso, né? Quando a gente fala da autonomia do colaborador, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente fala de autonomia do colaborador, o primeiro tópico, né, a primeira informação que vem à minha mente é essa rotina de registro de pontos ser intuitiva, né? Então, é um procedimento, né, que a gente executa todos os dias, né? Então, ele é rotineiro e mais de uma vez por dia. Então, se o processo não for intuitivo, né, se o colaborador não tiver uma boa experiência ali na hora de registrar o ponto, a autonomia dele no processo de uma forma geral de controle de jornada já vai por água abaixo, né? É só a gente fazer um paralelo com o banco, por exemplo. Se você tem um cartão ali do banco que você precisa usar toda vez que você vai fazer uma compra e não funciona, e hora a senha dá certo, hora a senha não dá certo, bem provável que você vai aí para uma solução de trocar o seu banco, né? E o registro de ponto
é a mesma coisa. Tem que funcionar bem, principalmente para o colaborador, que é a maior massa de uso do sistema, né? E tendo essa visão RH, eu vejo muito isso, que o maior contingente que a gente tem no sistema são colaboradores. Então, ele precisa ter autonomia no processo, precisa funcionar bem para ele, né? E a É a gente aqui, famosa como... experiência do usuário, né, Danilo? Assim como em Perfeito. tudo também para esse ponto, né? E nesse caso também interfere na experiência do próprio colaborador, né? Como ele enxerga a empresa, a organização da empresa, e é isso, né? Se você não entrega uma boa experiência de registro de ponto para o seu colaborador, que é o primeiro tópico da autonomia, bem provável que você não vai ter uma boa aderência, não vai ter todos os registros de ponto ali legal para conseguir tratar, não vai ter uma informação robusta, enfim, então você já começa a deteriorar o processo inicial, que é a coleta das informações com o colaborador. Então, quando fala de autonomia, a primeira coisa que eu faço, tanto na implantação, né, para avaliar, é justamente isso. Como que é a rotina de registro de ponto do colaborador, porque isso mostra mais do que metade se vai dar certo aquele processo ou não. Até porque existem vários cenários, né, Danilo? Existe o cenário onde existem várias unidades, onde existe... A gente tem aqui o trabalho remoto, home office, mas existem pessoas em indústrias também, então em rotina de setores grandes. Então, cada um tem o seu cenário. E se o próprio sistema não facilitar isso, não se adaptar, né? Depois a gente vai entrar um pouco nisso, já começa esse ruído de comunicação, né? Perfeito. E a informação, de uma forma geral, né, ela tem diversos pontos ali, né, que entende seus setores ou pessoas, né, que são interessadas naquela informação. Porque o mais simples, né, é colaborador RH, e muitas empresas têm um intermediário ali que é o gestor, né, um líder, que também vai tomar conta das informações do colaborador. Então, tudo isso, né, tem que estar bem amarradinho para conseguir entregar uma boa experiência ali de uso para todos envolvidos no processo, né? E ainda nesse tópico, né, de dados e da experiência, né, da autonomia do colaborador, uma coisa que eu sempre busquei é ter uma transparência em relação às informações para quem está lá na ponta, né? Porque para a gente, RH, é muito simples, né? A gente tem acesso, geralmente, à visão mais ampla do sistema, a gente conhece, a gente respira isso, né? Então, tratamento, verbas de folha, apontamentos do ponto, enfim. Então, toda essa rotina, né? Ela já vai trazendo para o nosso dia a dia um montante de dados. E o colaborador lá na ponta, né? E algumas vezes o gestor, se ele não tem acesso, pelo menos, à informação básica, ele se sente perdido nesse processo, né? Então, ter transparência a ponto do colaborador conseguir acessar ali, né, e ver o saldo de banco de horas dele, para ele conseguir já se planejar, alinhar com o gestor, vou pegar aquela emenda de feriado, ou tal situação, eu quero usar uma parte do meu banco, né? Essa transparência de informação já melhora de forma quase que instantânea a relação gestor-colaborador, né? Porque eu já tive na pele de colaborador, né? Infelizmente já tive experiências ruins enquanto eu era colaborador, né? Enquanto eu não fazia parte do time RH para controle de ponto, na situação de às vezes é bem tênue, né? Aquilo, putz, será que tá certo minhas horas? Sempre o colaborador sempre tem a impressão de ter mais, né? E aí eu tinha sempre essa impressão também, putz, mas eu acho que eu tinha mais horas no meu banco ali. E ter essa transparência, né, tudo acontecendo ali em tempo real, a gente tem aqui na TIU, é importante, tanto o colaborador se planejar, quanto para ele saber que o direito dele está sendo respeitado, né, e melhorar essa interação dele, quero tirar um banco, ou, né, estou com horas ainda, então consigo dar um gás, alinhar com o meu gestor para fazer um pouquinho mais de hora, para adiantar alguma demanda que eu sei que é emergencial aqui no setor, enfim, então é legal a gente ter isso. Eu vou fazer uma colocação, Danilo, que o que a gente vê aqui é quando, assim, RHs que ainda não tem um sistema como o da TIU, eles enfrentam, às vezes, um pouco de dificuldade. Eu acho que você também já passou por isso, né? Em, às vezes, defender um sistema desse, né? Falar assim, porque, às vezes, a diretoria não enxerga como necessário. Mas quando a gente coloca que a própria transparência, que a experiência do colaborador vai gerar essa experiência positiva, pode ser mais um tópico de defesa para realmente adquirir um sistema como o nosso, né? Porque vira mais um checkzinho lá do benefício entre, transparência de dados, essa questão do colaborador. Porque o colaborador, ele está muito ativo hoje em dia, ou seja, ele cobra muito da empresa, ele cobra benefícios, ele cobra transparência. Então, talvez pode ser algo também para ajudar o RH a defender um tipo de sistema como o da TIU, né? Perfeito. Uma das métricas
não só no sistema da TU, outros, né, eu também tive isso, mas quando eu vim ser usuário, né, do sistema da TU, foi o que mais trouxe esse indicador para mim, foi de redução de processos do RH em relação a passar alguma informação para o colaborador, né, porque antes, eu, né, como RH, antes de implantar um sistema que tem essa transparência, né, os dados ali que estão sendo gerados, né, de uma forma clara e direta ali para o colaborador, ainda mais em época de pagamento, né? Quando eu abria meu e-mail, era metade dos e-mails pedido de holerite e metade pedido do saldo de banco de horas, né? Aí você passava a manhã inteira ali já em fechamento, ainda mais que tem SLA, tem para responder o colaborador também, né? Então, você passava metade de um período ali só tirando o print, ou pegando uma informação, imprimindo espelho de ponto, passando para o colaborador para ele conseguir ver as informações. E aí, quando a gente tem um sistema que entrega isso em tempo real, né? Tanto o gestor para de questionar nesse sentido, ainda mais em época de fechamento de banco, em época que a gente está tendo, né, uma sprint de trabalho muito maior, uma ação, né? Então, eu participava muito de ações, né, por exemplo, tem época de vacinação de gripe, tem época e eu fazia parte, né, do comitê que cuidava da gestão dos colaboradores que vão participar, né? E se a gente não tem a visão, né, do impacto que isso está gerando, você como gestor, você não sabe qual colaborador alocar, né? Putz, o Danilo já tem um banco de horas estourado, já está com bastante. Por que eu não pego a Bianca, né, para fazer parte dessa ação? E aí ter essa informação reduz também a carga de trabalho do RH. Você dá autonomia para o colaborador, dá autonomia para o gestor, para ele ter acesso a essas informações de qualidade. Isso é bastante importante para otimizar a rotina de trabalho. Bacana. A gente entra também num tópico aqui que nós pontuamos, que está muito em alta, até a gente fez uma live sobre isso no último mês, né? Que é o Employer Experience, né? Então, que isso também pode influenciar nesse novo pilar que as empresas estão colocando também, né? Não, com certeza. E é igual a gente comentou ali no começo. Se é uma rotina, né, do colaborador e ele tem que executar aí, em boa parte das empresas, no mínimo 2 vezes essa rotina de registro do ponto, em algumas empresas 4 vezes, né? Tem empresas que a jornada é dividida em 6 batidas, enfim. Então, é a mesma coisa, só você pensar. Se toda vez que você fosse utilizar o seu cartão de crédito, você não conseguisse passar ele, a senha dá errada, a hora fala que não tem saldo e tá tudo certinho lá. É a mesma coisa que o colaborador passa, né? Se o sistema não funciona bem, se o sistema não entrega para ele, pô, cheguei, tô em cima ali da minha tolerância, mas sei que não vai gerar um atraso, acontece, e consigo registrar o meu ponto, eu já começo o meu dia diferente do que eu começar o dia, putz, não consegui registrar o ponto, já comecei atrasado, vou ter que fazer um processo mega burocrático para conseguir ajustar, enfim, então já impacta no colaborador começar aquela sexta-feira 13, né? Que tudo dá errado, de um jeito diferente. Então, o sistema de controle de ponto, ele é um dos principais responsáveis ali, ainda mais no dia a dia do colaborador, para entregar uma boa experiência. Ele fala, opa, minha empresa é bem organizada, minha empresa entrega um bom processo, entrega as informações transparentes. Então, eu falo porque eu tenho esse olhar 360 graus, né? Já tive em todas as peles aí, e faz muita diferença mesmo. Bacana. Outro ponto aqui, outro tópico que a gente traz é sobre essa adaptação no sistema, né? Como é que funciona esse tipo de processo? O que seria essa adaptação, Danilo? Eu vejo muito isso, ainda mais agora, né, que eu faço a condução, né, de várias implantações, empresas de todos os segmentos, todos os portes, né? É importante a gente conseguir oferecer essa adaptação de acordo com a rotina de quem está ali do outro lado, né? Porque tanto tem empresas, por exemplo, que a própria estrutura é mais tecnológica, todo mundo é administrativo, né? E a gente consegue sugerir uma forma diferente de controle de ponto, já pensando da pessoa estar numa estação de trabalho, por exemplo, né? Diferente de alguém que tem um ambiente fabril, que é um lugar fechado, que todo mundo tem que chegar e sair no mesmo horário, aí a gente já recomenda, né, outro estilo de registro de ponto. E ter essa possibilidade, né, você consegue ir ajustando ela de acordo com o seu ambiente de trabalho, com as políticas da sua empresa, com a rotina dos colaboradores, e entregar para eles uma boa experiência, né? Então, não adianta, por exemplo, eu fazer um registro de ponto que exige internet, por exemplo, dentro de uma fábrica que é fechada e que não chega um bom sinal lá. Então, e isso é legal que eu vejo aqui dentro da TU, ainda mais nessas implantações, ainda mais quando eu tinha essa visão de cliente também, eu tinha muitos desses casos de unidades
que eu cuidava, né, que tinha uma internet que era, uma internet super top. Então a gente podia ir para um caminho diferente de uma unidade que já era mais afastada. Vira e mexe, a gente tinha problema ali com os cabos de internet, né? Então, ter essa possibilidade de vários registros, né? Para colaborador externo, né? Conseguir usar um celular corporativo ou o próprio celular, enfim. Então, ter essa adaptação impacta também você conseguir coletar dados robustos, né? Porque se você tem, por exemplo, o relógio que fica lá só na empresa e você tem um colaborador que 3 dias por semana ele está externo, como que você consegue controlar de forma efetiva a jornada de trabalho desse colaborador? Tudo bem que ele consegue fazer uma solicitação, mas entende que fica mais frágil? Se ele esquece de solicitar esses dados, passa 2, 3 semanas, para ele lembrar o horário que ele fez, ou resgatar um histórico, já se torna uma situação mais morosa, né? Diferente de você falar, cara, leva o seu celular, baixa o aplicativo aí, leva o seu celular, você consegue registrar o ponto. A hora que você chega na unidade, a hora que você sai, e aí vai de acordo com o combinado colaborador. Mas ter essas diferentes formas, né? O sistema se adaptar à rotina da empresa já faz com que todo o processo flua, né, entre no flow de uma forma muito mais natural. Eu vou fazer até uma contribuição para esse cenário de relógio e tal, né? Tem 2 colocações que eu acho importante a gente trazer aqui para a nossa reflexão aqui. A primeira é que gera manutenção, né? Então, assim, realmente um aparelho físico gera muita manutenção, né? Desse tipo, então são manutenções caras e tal. E o próprio papel, que o Danilo comentou, então não é nada sustentável, né, pessoal? De olho aí no ESG, aí, vamos ficar espertos. E o segundo ponto é que existem alguns clientes nossos, fábricas, né, ambiente mais fabril, ou mesmo estruturas físicas, assim, que preferem, que às vezes não optam por talvez deixar essa questão na mão do colaborador, o aplicativo no celular dele, coisa e tal. Tem muita gente que daí até a gente sugere esse formato e dá muito certo. Ou seja, colocar um tablet fixo em locais estratégicos, ou colocar um tablet no setor onde o pessoal do setor pega. Um tablet, o custo-benefício dele é super, super ótimo, né? Então, assim, a manutenção dele é praticamente zero. Não é uma coisa custosa e faz esse cenário de, eu preciso eu não quero deixar na mão do colaborador, não quero botar o app no celular dele. Não, tranquilo. Então, vai lá, coloca o tablet e tal. Muitos clientes nossos fazem isso e dá muito certo. E eles adoram porque eles sempre comentam assim, gente, depois disso não tive mais manutenção. É só deixar o tabletzinho carregado lá e tá tudo certo. E fora isso, né, tem empresas que quer reduzir o custo de implantação, né, no início, e você pode pegar um computador e com R$ 90 você tem uma webcam que já funciona também como uma estação de registro de ponto. Ou se você já trabalha com notebook, ele também serve como uma estação de registro de ponto, né? Então, ver como ter essa versatilidade, essas diversas opções, se atende qualquer público, né? Então, tanto quem quer economizar, outros querem já fazer uma estrutura mais robusta, já quer investir em uma estrutura diferenciada, também tem a possibilidade, outros querem ser mais flexíveis, outros mais rígidos, enfim. Então, tem para todos os gostos, né? Isso que é legal, você vai se adaptando ali de acordo com a rotina da empresa. Exatamente. Vamos seguir aqui os tópicos que a gente vai contribuindo, vai entrando aí nas reflexões e também vai ser um papo bacana, né? A gente já falou aqui, então, no tópico sistema se adapta a formas de registro, processos automatizados e descentralizados. Essa questão da descentralização para gestores e líderes, acho que a gente pode entrar um pouquinho mais. O que tu acha, Danilo? Legal, e até contribui para isso de ter um sistema que se adapta, né? Porque tem empresas que falam, eu quero que o meu gestor faça parte ativa dentro desse processo de controle de jornada. Então, libera ali para o meu gestor, para ele conseguir movimentar um saldo de banco de horas, ou enviar uma hora extra para pagamento, por exemplo, ou abonar uma falta, né? E tem empresas que falam, não, eu quero que todo esse processo fique centralizado na minha equipe administrativa, né? Na minha equipe de RH. Então, ter essa possibilidade, né, de falar, ó, gestor tem acesso à informação A e B, né? Ou não, ele tem acesso a B, C, D, enfim, assim por diante, é importante para você também não causar ali uma desestruturação de um processo que muitas vezes já está alinhado, né? Então, se você entra numa empresa que o gestor já está acostumado, né, a ter autonomia e fala para ele, a partir de amanhã você não tem mais nada de autonomia, muda muito a rotina dele, né? Então, você está tirando ali um
uma ferramenta que ele tinha, né, de muitas vezes de barganha com o colaborador em alguns momentos, e passa a centralizar a informação na RH, né? Então, se adaptar e ter essas opções também, de, ó, meu gestor tem mais autonomia, né? Ou não, eu quero um processo mais fechado aqui no RH, você consegue também ir para diversos tipos de situações aí de empresas, por exemplo, que o gestor vai estar dentro de uma fábrica que talvez também não vai querer ter essa autonomia, não precisa ter essa autonomia, você consegue dar para ele só um acesso ao sistema para visualização das informações, que é importante, né? Eu costumo brincar, né? Toda vez que eu faço uma implantação, eu trago esse ponto de consideração. Tá, o gestor pode não fazer nada, mas se não quer nem dar acesso para ele às informações, porque pensa, ele está navegando num barco com mais 15 pessoas e no escuro, sabe? Ele não sabe como que está acontecendo ali, né? Ele sabe pelo feeling, às vezes. Então, você dá acesso para ele a algumas informações que são importantes para ele fazer gestão daquele grupo de colaboradores, é muito importante. É muito importante. E você conseguir limitar ainda qual informação ele tem acesso é realmente a cereja do bolo ali quando você pensa em organizar um processo. Bacana. Aqui a gente tem mais algumas colocações ainda nesse tópico que a gente delimitou aqui. Permite upgrade, downgrade e a questão das integrações também. Bem legal. Eu costumo trazer para algumas empresas, né? E eu tinha muito essa mentalidade quando eu fazia a implantação, né? Como RH, né? Como alguém que estava contratando o sistema, não só mais outros, né? Que é conseguir pensar no mínimo produto viável ali também, para às vezes você começar um projeto, né? Então, se o seu ambiente, o acesso às informações ele é mais restrito, é difícil você sair do 0 ao 100%, né, em um único momento de projeto. E aí muitas vezes o que eu acabo fazendo, né? Vamos começar mais simples, para o seu colaborador se adaptar, por exemplo, ao sistema de registro de ponto, para o seu gestor começar a entender o acesso à informação que ele vai ter, para depois você exigir uma informação mais complexa dele. Então, permitir esse upgrade, né, de começar a usar mais informações do sistema a qualquer momento, né? Basta você ir lá e configurar. Isso te dá muita possibilidade também de você conseguir começar mais rápido, de você conseguir se permitir errar um pouquinho ali no meio do processo mesmo para fazer esses ajustes. E a mesma coisa inverso. Putz, deu um passo maior do que deveria. Quero segurar um pouquinho, colocar o pé no freio, restringir um pouco mais o acesso, ajustar a rota para depois colocar o pé no acelerador de novo. Então, ter essa possibilidade de ter um upgrade do que você usa, ou ter um downgrade, se você der um passo maior do que você estava imaginando que ia conseguir ali, é super importante para você se sentir seguro também, como quem às vezes está encabeçando, idealizando o projeto, eu sei que o que eu estou fazendo aqui pode ser reversível, né? Tanto para o bem quanto para o mal ali, né? Então, é importante ter essa opção, né, de dar um passo adiante ou colocar um pouquinho o pé no acelerador, ajustar para depois seguir. E ter autonomia de ajustar essas configurações você mesmo, eu falo pela própria experiência também, ajuda muito, né? Te dá segurança de até... Eu tinha um ambiente muito descentralizado, e vejo que muitas empresas têm isso. Para gestor A, que está num ambiente separado e tem mais autonomia, eu libero mais autonomia só para ele, enquanto do local físico B, ele está mais restrito até ele conseguir se adaptar ao processo. Então, isso faz com que você consiga seguir a dinâmica aí, tanto de implantação quanto de uso do sistema, né, de acordo com a sua necessidade, respeitando o limite que você tem ali em cada unidade de trabalho também. Isso ajuda, né? Não só quem está implantando, mas quem está usando também. E sobre as integrações em si? Ótimo, verdade. Nessa parte do sistema adaptável, né, a gente também lida com diferentes estilos de trabalho também. Tem RHs, né, que preferem tratar dados antes de migrar de um sistema para o outro, e tem outros que preferem, eu não quero colocar a mão em nada, né? E aqui a gente tem essas opções, né? Você tem a opção de fazer um registro ou um cadastro manual de um colaborador de forma pontual dentro do sistema, ou você consegue transitar informações, né, por um pouco mais técnico, né, indo por uma API, por exemplo. Então, não quero colocar a mão em nada, eu quero que um sistema A coloque informações dentro da TU, por exemplo. É possível, ou vice-versa, né, que a TU coloque algumas informações dentro do sistema A de forma automática, se eu colocar a mão.
é possível também, ou não, eu quero baixar essas informações porque outras pessoas vão ter acesso para fazer ajustes, conferências antes de eu mandar para um outro sistema. Então, ter essas formas diferentes de integração de informações, né, de levar, né, o quadradinho ali de informação de um lugar para o outro, ajuda também, né, nesses processos, né? Ainda mais quando você vai envolver outros setores que às vezes não pode ter acesso a alguma informação sensível. Então, ter essas possibilidades ajuda, né, você a desenhar um processo que aí você sabe que vai ser linear, né? Você não vai precisar, entre aspas, fazer algumas gambiarras ali no processo para dar certo, né? Então, ter essa possibilidade ajuda bastante você ter algo linear e robusto, né, de uma forma geral. Cenário ideal. O cenário ideal. Sempre a gente foca no plano A, né? Agora, se a gente vai atingir o plano A, é outra coisa, né? Vamos para o nosso último e não menos importante tópico, que é a nossa querida V2. Nós lançamos nessa semana. E olha, reboliço, né, Danilo? Os clientes estão aí empolvorosos, estão muito felizes. E os novos também mal sabem por o que vem por aí, porque isso é só o começo. Como eu comentei ali no início da live, para quem está entrando agora, eu vou retomar um pouquinho sobre o que a TU, o que a TU faz, para quem está entrando agora, para quem está começando a seguir a gente no Instagram. Então, nós somos um sistema de controle de ponto, gente. Nós já estamos há 10 anos no mercado, é muito know-how, né? Então, nós somos especialistas realmente no controle de ponto. E a gente está cada vez mais buscando descomplicar e facilitar a vida do RH e do DP. Dentro disso, vão surgir muitas novidades ainda nesse ano, tá? Não posso dar spoiler. Diretoria não permitiu. Mas a V2, o nosso primeiro passo desse futuro do RH aí, já aconteceu nessa semana. E o Danilo vai falar um pouquinho sobre, tá? E também no nosso feed vocês podem conferir um vídeo que também tem uns spoilerzinhos da V2. E claro, entrar em contato com a gente, mandar mensagem que a gente está super disponível. Danilo, dá um spoilerzinho, pessoal. É legal, né? Eu, como usuário do sistema, né, que em muitos momentos eu tenho que colocar esse chapéuzinho, né, para conseguir entregar uma boa experiência para quem está ali do outro lado, eu tenho que sentar na cadeira de quem usa, né? Então, vendo, né, essa diferença que a gente tem ali da versão que a gente tinha antes, né, do quiosque ali que a gente chama de registro de ponto, para essa nova, definitivamente, né, uma interface muito mais amigável, né, então que está mais atual realmente, né, que ela consegue ser mais informativa ao mesmo tempo que ela é mais simplista em alguns momentos, né, então casou essa união aí de passar informação de qualidade para o colaborador que está registrando o ponto, ao mesmo tempo, né, que você deixa tudo mais limpo, mais clean, num visual um pouco mais atual, né, então isso muda, inclusive, renova a energia, né, de quem está ali registrando o ponto, já usava o sistema antigo, né, e está usando agora o sistema novo, renova um pouco a energia, é gostoso, né, eu sou um pouco suspeito porque eu gosto muito de tecnologia, né, então quando eu vejo uma telinha nova ali, alguma funcionalidade nova, eu sou o primeiro a clicar, eu sou o primeiro a ir para cima, então está utilizando e acompanhando alguns clientes utilizarem essa nova versão, dá para ver que melhora muito a experiência dele ali em relação ao registro do ponto, né? Não só em ter essas informações, mas você conseguir, né? E aí colocando na pele do colaborador, você conseguir ter um processo que ele é super intuitivo, né? Então, usando a hierarquia ali visual de botões com cores específicas para você saber onde clicar, mesmo você fazendo transição de uma tela para outra, na visão do colaborador, já é intuitivo você saber onde clicar, o que tem que estar em evidência ali, né? Inclusive para colaboradores que às vezes não têm tanta familiaridade com tecnologia, então ter uma interface intuitiva muda muito, né? Então, são todas situações que eu vejo, né, que foram levadas muito em consideração no momento que desenvolveu essa nova tela, né? Essa nova função de registro aí do colaborador. Inclusive, hoje de manhã eu estava numa conversa com um time de tecnologia e já está vindo mais coisas por aí, né? É difícil segurar a ansiedade ali durante até a própria reunião, o pessoal apresentando coisas, você fala, cara, não vejo a hora de começar a usar isso e passar para outras pessoas usarem também. Então, é gostoso ver que não só uma evolução visual, mas uma evolução de funcionalidades. A gente estava discutindo ali também funcionalidades que vão vir para agregar não só para o colaborador, mas para o RH, para o gestor. E isso, né, eu fico pensando, putz, hoje
se eu tivesse essas mesmas informações que eu tinha, né, aqui com a Tchu, quando eu era gestor, né, ou quando eu era RH, começando ali minha carreira, teria sido muito diferente, eu teria tido acesso a muito mais informação de qualidade, conseguiria ter entregado uma experiência muito melhor para o meu colaborador ali, então é bom ver isso, é bom ver isso acontecendo e fazer parte disso é bem gratificante, tanto que é difícil segurar a empolgação aqui, segurar a vontade de falar mais, né? Sim. Eu acho uma coisa importante que até você pegou ali, Danilo, a gente compartilhar, tem mais alguns tocozinhos que você vai trazer, né, mas que tudo que está sendo montado, que está sendo feito, que está sendo elaborado, né, existe muita pesquisa, existe muita escutativa, né? Esse termo está em alta, né? Existe muita escutativa do cliente. Então, muitas coisas as novidades, muitas melhorias, muitas inovações, tá? Muitas inovações vêm também da gente ouvir muito o cliente, de entender o que faz sentido para ele e entregar além disso. Então, esse é o objetivo dessa nova versão também. Né? Perfeito. E não é à toa, né, que eu vim parar aqui também. Então, eu quando era uma empresa contratante aí do sistema, né, eu sempre me senti muito ouvido também, né, muitas coisas que eu consegui contribuir, né, muitas funções ali consegui contribuir, ver depois, né, o sistema operando elas, na época já foi muito legal, e hoje ver que outros clientes da Tchu, né, outras pessoas, outros parceiros que usam a Tchu, usam aquela mesma funcionalidade que eu consegui contribuir também, dá uma sensação muito boa de dever cumprido, né? E com certeza todos os comentários, sugestões de melhoria que a gente tem ali no sistema, que a gente vai coletando isso, né, de forma constante, é diária essa coleta. Quem é cliente pode ter certeza que está sendo ouvido, né? Ainda mais hoje nessa reunião que a gente teve, né? Esse foi um dos principais tópicos que a gente conversou, que a gente, inclusive, trazer essas sugestões de melhoria, muitas delas, né, para já operar nessa nova versão do sistema também, que logo mais vai estar aí, né? Então, é bom ver isso acontecendo, essa evolução, e a gente se adaptando também, né, à necessidade ali de diversos ambientes de trabalho, né, ouvindo realmente o cliente, né, porque ele que usa, né, ele que passa ali horas e horas na tela, né, ele que tem o sistema ali, até brincava, né, com o pessoal na época que cuidava de uma equipe de controle de ponto, né, que tem que ser nosso amigo o sistema. Senão, se a gente não vê ele com bons olhos, né, a gente vendo ali alguém que a gente não gosta, né, horas por dia, ainda mais em época de fechamento, né, que é um pouco mais emocionante, vamos dizer assim, a situação. Então, você tem um sistema que você gosta, que você se identifica, que você se sente escutado e que atende às suas necessidades, muda muito a sua rotina de trabalho, sabe? Então, ver isso desse lado agora como alguém que fornece a solução para outras empresas, dá aquele calorzinho no coração, né, de dever cumprido, de o RH venceu, então é gostoso ver isso fazer parte. Gente, eu amei isso, hein? RH venceu. RH venceu, com certeza. A Vivi colocou um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. Ah, aqui, achei. A Vivi é a nossa coordenadora de RH aqui, tá, pessoal? E ela colocou aqui, né? Então, que também já tem aí 15 anos de experiência nesse setor, né? Então, também só temos nomes de peso aqui, tá? Ela colocou um comentário bem interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quanto mais autonomia o colaborador tem para gerir seu ponto junto com o gestor, mais tempo o RH tem para administrar outras demandas. Perfeito. A gente sempre aplica pesquisas para entender o perfil do nosso cliente, né? Novamente, focando nisso, ouvir. E realmente a dor maior do RH, que os RHs que estão aí entrando na live, com certeza é a alta demanda, muitas coisas ao mesmo tempo. É uma rotina que, às vezes, querendo ou não, tem interrupções por questão dos atendimentos com o colaborador também. Então, é multitarefa o tempo todo, né? Exatamente. Então, esse tipo de processo realmente de ter um sistema, de ter a Tchu facilitando a sua vida, vai realmente um novo passo, né? A gente está falando muito agora do futuro do RH, né? O que é o futuro do RH, né? Como é que você se mantém na sua carreira, né? Então, a gente entra nesse tópico quando a gente fala num sistema como o nosso, né?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos tópicos. Então, a gente já falou que a V2 é mais rápida, novas funcionalidades, interface mais amigável. Tem algumas informações complementares também, Danilo. Se quiser ir falando aí, a gente vai se encaminhando mais para o final da nossa live. Se alguém tiver dúvidas, podem ir comentando aqui que a gente também vai respondendo aos pouquinhos também, tá? Mas a gente daqui a pouco tem que ir, porque eu preciso falar para vocês que a agenda do Danilo é cheiaça. Então, hoje a live... Mesmo de sexta. É. Não sextou ainda, falta muito para sextar ainda. Nossa diretora aí não sextou. Então, a gente está fazendo uma live um pouquinho mais curta do que o normal, mas eu acho que foi uma live muito rica. A gente vai se encaminhando para o final aí, para um fechamento aí com as informações que o Danilo ainda quer passar. Enquanto isso, se quiserem mandar um, fica à vontade. Danilo. Acho que o último recado, assim mesmo, o último ponto, é que você já comentou, né, que vem muita coisa legal por aí. Conseguir trazer essa visão de quem usa o sistema para incrementar tudo isso, né, num próximo passo que a gente está dando. A gente vê que faz toda a diferença, né? A usabilidade também, né? Hoje a gente, e aí eu não tenho nem receio de puxar o peixe para o nosso lado, porque quem compara, às vezes, eu já comparei muito, eu já senti isso, né? Ter um ambiente que você consegue, né, ter toda essa autonomia, tudo isso que a gente conversou, faz muita diferença no processo, né? Igual a Vivi comentou ali, né? De ter mais tempo, né? O RH é sempre muito multitarefas, né? Então, além de executar ali as tarefas operacionais do dia a dia, a gente tem que prestar atendimento, constantemente tem que pensar, né, em trazer uma evolução para o próprio colaborador, né, para ele se desenvolver. Então, quanto mais a gente consegue automatizar essas ações do dia a dia, né, tanto de tratamento do ponto, folha de pagamento, que for, né, é muito importante, porque o tempo de qualquer RH é bem corrido. Eu falo porque eu já trabalhei em empresas com 5.000 colaboradores até empresas com 10 colaboradores, sabe? E independente delas, a rotina é corrida, sempre tem bastante informação para você fazer, sempre tem um próximo passo para dar, e você conseguir ajudas, né? A ajuda de sistemas que vão ajudando esse processo e te dando, né, tanto segurança do que você está executando ali, quanto eficiência, automação. Cada vez mais eu vejo isso, né? Todo mundo busca mais isso de eficiência operacional. É importante para você dedicar o seu tempo para outras coisas também, análise e assim por diante. Coisas mais estratégicas. Então, isso eu vejo que faz toda a diferença na rotina, não só do analista do RH, mas do gestor de RH ali também. É como a gente comenta, né? A Vivi colocou mais uma coisinha, eu já trago o teu comentário, Vivi. A gente falou já disso em várias lives, até nossos parceiros aí da RHIDP Academy estão aí também vendo a live. A gente já falou muito sobre isso, né? Então, assim, qual que é o futuro dessa carreira de RH, né? É ter aquele 50-50, 50 analítico e 50 humano. Então, o RH está sendo exigido essa parte analítica e estratégica. Então, com um sistema como a TU, você consegue desenvolver muito essa parte e daí os outros 50% também focar na questão humana, na questão de gestão de pessoas. Então, a gente contribui para esse futuro realmente do RH, porque é o que está caminhando para você realmente conseguir se manter na carreira, né, Danilo? Conseguir manter aí teu emprego, conseguir ter um futuro, né, numa profissão que é tão necessária, né, que a gente vê o quão importante é o papel, né? Então, conseguir ser esse profissional dinâmico, esse profissional versátil, é isso que a gente quer proporcionar nessa jornada, né? E eu sempre tive muita afinidade com tecnologia, né? Tanto que na minha carreira de RH eu foquei muito nessa parte de implantação de sistemas, né? Não só do sistema de controle de ponto, né? Mas de folha, gestão de documentos, recrutamento e seleção, treinamentos, medicina do trabalho, enfim, já fiz implantação de tudo quanto é módulo aí, informação dos sistemas de RH. E eu falo sem medo de errar, que foi isso que me ajudou a dar um próximo passo na minha carreira, a ter um reconhecimento, né? Porque quando você está fazendo esse processo, né, de revitalizar a sua operação, você passa a conhecer ela muito mais a fundo, você naturalmente identifica pontos de melhoria, né? Eu vejo isso nas implantações que a gente conduz aqui. Muitas empresas comentam, né? Pô, saí totalmente diferente dessa implantação, porque eu vi que tinha coisas
situações no meu processo, né, de tratamento de ponto, ou até da folha de pagamento, que a gente acaba tendo essa correlação, que eu fazia errado, né? Ou que eu não me atentava, ou que eu deixava de fazer, né? Então, revisitar o processo e buscar eficiência, né, com o sistema ou com o que for, é importante. Eu tenho certeza que vai ajudar os profissionais aí da área a dar um próximo passo, a ter reconhecimento, né, e ser valorizado aí como alguém que conhece a fundo, né, não só a parte da empresa, mas a parte técnica em si, que é a nossa rotina. Show de bola. Gente, então é isso hoje a nossa live, né? Gostaria de agradecer ao nosso querido Danilo, super disputado aqui, né? Que bom, né? Porque isso é um bom sinal, né? Muitas implantações, muitos novos clientes entrando, isso é um bom sinal. A Tiltra está crescendo muito, não só em clientes, mas também estrategicamente falando, com essas novidades aí que vão surgir bastante ainda. Então, quero agradecer a presença de todos que participaram aqui da live. Vamos deixar ela postadinha para vocês. A gente também sempre posta posteriormente uns cortezinhos bacanas também, tá? Agradecer Danilo e deixar, Valeu. né, esse espaço totalmente aberto, né? Vocês podem entrar em contato com a gente por aqui, pelo nosso site, Tio RH, pelo LinkedIn. Então, se quiserem conhecer a Saber2 aí, que tá rolando. Bom fim de semana a todos, para você também, Danilo. E Valeu. bom Obrigado. finalzinho aí de sexta. Valeu, Sextou! pessoal. Até mais. Tchau!